Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre os transplantes. Para falar sobre este assunto, eu recebo 3 convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com o Dr. Lúcio Pacheco, conselheiro e ex-presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Eu queria agradecer a vocês a oportunidade de falar de um tema tão importante para a população brasileira, que é transplantes e doação de órgãos. Eu recebo também Fabrício Oliveira, diretor assistencial do Programa Estadual de Transplantes. Seja bem-vindo. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, convidados. Obrigado pela oportunidade de falar de um tema tão importante para a saúde pública do nosso país, e principalmente por ser voz de aproximadamente 4.000 pessoas que aguardam seu telefone tocar todos os dias, porque acreditam que a doação pode mudar a sua história de vida e da sua família. Obrigado. E para completar o nosso time de entrevistados, Gabriel Ferreira Montenegro, paciente que recebeu a doação de um fígado. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Sérgio. Boa tarde a todos. Também agradecer aqui a oportunidade de estar falando aí sobre essa causa tão nobre. E eu fui um dos beneficiados aí por esse trabalho tão bonito que ajuda a salvar tantas vidas. Em todo o país, são 48.000 pessoas que esperam o transplante de um órgão. A falta de informação, a recusa das famílias das vítimas e o número ainda pequeno de doadores impedem que essas pessoas tenham uma nova chance. O Brasil ocupa a 2ª posição entre os países que mais realizam transplantes. Fica atrás apenas dos Estados Unidos. Segundo a última estatística do Programa Estadual de Transplantes, no ano de 2021 foram realizados 728 transplantes. Rim e fígado são os campeões de cirurgia. A lista de espera é coordenada pelo Sistema Nacional de Transplantes, o DISC 155. Qual a análise do setor sobre esses números? Onde podemos melhorar para aumentar a captação e o número de transplantes? O que tem sido feito para conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos? Neste debate, vamos mostrar o que é preciso para ser um doador, fazer um balanço da atual situação e ouvir quem foi salvo graças à solidariedade do próximo. Bom, a gente começa então essa conversa com o Gabriel. Gabriel, é muito importante a gente trazer para o público tudo que você passou, né? Todas as etapas, né? Desde o diagnóstico de que você tinha que realmente fazer um transplante até você conseguir fazer a cirurgia. Conta para a gente um pouquinho da sua história. Bom, acho que o Dr. Lúcio sempre comenta muito no ponto sobre o conhecimento, né, da causa, conhecimento das pessoas. E no meu caso, por exemplo, um atleta, né, aos 23 anos, isso jamais passaria pela minha cabeça, passar por um momento desse na minha vida. E durante uma competição eu tive um problema causado por excesso de esforço, que culminou na hepatite fulminante, havendo a necessidade de transplantar o fígado com urgência. Eu entrei na fila de transplante como prioridade, né? O primeiro fígado que aparecesse no Brasil seria direcionado para mim, e graças a Deus aí deu tudo certo. Esse órgão que chegou para mim salvou minha vida. Eu já estou aqui podendo contar um pouquinho da minha história. Perfeito. Doutor Lúcio, o senhor fez a cirurgia do Gabriel, né? É muito importante que o senhor traga para a gente. E também o senhor recebeu um órgão, né? Ou seja, o que passa pela sua cabeça desses dois lados? Ou seja, a dificuldade de hoje em dia de conseguir a doação, a angústia de quem está esperando por um órgão, a sua realização por ver o Gabriel recuperando uma vida na normalidade, ou seja, passa muita coisa, né? Então, Sérgio, eu sempre defendi muito o transplante de órgãos. Eu trabalho com transplante desde 96. Nunca ia imaginar que eu ia precisar fazer um transplante de fígado ao longo da minha vida. Mas há 1 ano e meio atrás eu precisei de um transplante de fígado e, graças a Deus, uma família disse sim. Eu rezo para o meu doador todos os dias e para a família dele todos os dias. Eu estou vivo graças à família dele ter dito sim à doação de órgãos.
uma coisa que eu posso deixar aqui para todo mundo e para todos que estiverem ouvindo esse programa, a gente nunca imagina quando vai viver isso e se algum dia na vida vai viver isso. Mas quando a gente precisa de um doador de órgãos para salvar a nossa vida, a gente espera e coloca toda a esperança, toda a nossa vida estava nesse sim que a família do doador tinha que dizer. Então, a gente não sabe nunca quando a gente vai precisar, mas converse sobre esse assunto com sua família. Para se algum dia alguém morte cerebral na sua família tiver ou aparecer alguém, que ela possa pelo menos pensar nessa possibilidade de doar os órgãos. Isso vai fazer com que algumas outras pessoas continuem vivas. Então, participem dessa campanha, se envolvam nessa campanha, porque a gente nunca sabe do nosso futuro. Foi muito bom precisar de um transplante e ele acontecer, ter tido tempo dele acontecer. Mas mesmo, eu esperei 2 meses na fila por um transplante. Mesmo tendo esperado 2 meses, esse 1 ano e meio que eu vivi depois do transplante passou muito mais rápido do que aqueles 2 meses, que eu podia não ter conseguido esperar esses 2 meses. Então, é muito importante um programa como esse para que a população possa discutir em casa. O local de discutir se a gente é doador ou não de órgãos é em casa, em momentos, em condições normais de temperatura e pressão. Na porta de um CTI, quando a gente recebe a notícia que algum parente nosso acabou de morrer, é sempre mais difícil tomar essa decisão de doar os órgãos se a gente não conversou disso antes. Então, uma das coisas mais importantes desse programa é a gente poder levar à população essa oportunidade de discutir sobre doação de órgãos e poder tirar as dúvidas sobre como é feita essa doação de órgãos no Brasil. Fabrício, fazendo um recorte na fala do doutor Lúcio, é muito importante uma frase que ele citou, né? Ter tido tempo para o transplante. Hoje, o cidadão consegue ter essa rapidez toda no estado do Rio? E qual a nossa posição em relação ao país? Então, Sérgio, o transplante ele é a última alternativa para os pacientes crônicos ou até mesmo agudos que não respondem mais ao tratamento convencional. Mas para que ele aconteça, um gesto simples e ao mesmo tempo complexo precisa ser verbalizado, que é o sim. E ao longo da história do Programa Estadual de Transplantes, nós temos trabalhado arduamente para levar para a população, sobretudo, informação, para que ela, no pior momento, tome a melhor decisão. E a melhor decisão é aquela decisão que vai se passar 1 ou 10 anos, mas não vai causar nela mais dor, mas talvez saudade. E o que a gente prega é justamente pela doação de órgãos, porque nós acreditamos que, além de salvar vidas, ela pode trazer ressignificação para aquela família enlutada. Os estudos científicos dizem que as famílias doadoras elas conseguem lidar melhor com o luto da perda. O Rio de Janeiro tem tido algumas frentes de trabalho para fazer com que esse tema ganhe visibilidade e chegue, como o doutor Lúcio falou, até as casas das nossas famílias, das famílias cariocas, das famílias fluminenses. Nós temos mapeados alguns hospitais, nós temos mapeados regiões do Rio de Janeiro para que a gente possa levar informação e treinamento dos profissionais de saúde, mas também informação para a sociedade civil de um modo geral. Nós estamos começando a ocupar lugares melhores no Brasil com relação ao número de doação e ao número de transplantes também. O Rio de Janeiro atualmente está oscilando nos últimos 3, 4 anos entre a 3ª e 4ª posição no ranking nacional. E isso é produto de um trabalho já de quase uma década, ou de mais de uma década. Gabriel, se por um lado tem essa ressignificação de um luto destacado aí na fala do Fabrício, por outro, tem a sensação de quem nunca pensou que iria precisar de um órgão, assim como afirmou o Dr. Lúcio. Acredito que também você, por ser jovem, esportista, nunca tenha pensado que seria necessário chegar até isso. Como é que é essa angústia depois do diagnóstico e essa espera?
Ou seja, no seu caso, foi rápido, do doutor Lúcio também, ou seja, um rápido dentro do nosso quadro, né? É lógico que a gente espera sempre que seja de forma mais imediata possível, porque o tempo é precioso. Mas conta pra gente a sua impressão dentro dessa etapa. Bom, Sérgio, eu acho que o meu cenário foi um pouquinho diferente do habitual, né? Eu voltei a competir aos 23 anos em Minas Gerais e ao longo da prova eu tive um problema físico, eu fui internado com suspeita de AVC e logo em seguida foi diagnosticada a rabdomiólise, que é a falência das fibras musculares, e combinou uma série de problemas que logo em seguida chegou na hepatite fulminante. Então eu passei por esse processo todo desacordado, né? Eu fiquei em coma 26 dias. Então, eu fui transferido para o Rio de Janeiro, fiquei em ótimas mãos aí pela equipe do Dr. Lúcio, e eu acordei, na verdade, sem saber que tinha sido transplantado, né? Eu tinha uma vaga lembrança na época que, ainda enquanto eu tinha noção do que estava acontecendo, que eu ficaria em observação durante 3 dias, e quando acordei eu tive a notícia aí que foi abençoado por um órgão que salvou minha vida. Então, a experiência que eu tenho é muito mais da angústia da minha família, né, dessa necessidade, por não conhecer do caso, por também não ter tanto tempo, né, acho que o Dr. Lúcio pode explicar melhor um pouquinho sobre o caso. Quando eu recebi esse fígado, eu não teria talvez mais 24 horas de vida. Então, foi uma coisa assim, eu acredito que um pouco atípica, mas que teve muita velocidade e deu tudo certo, graças a Deus. Então, o Gabriel falou que ele não viveu essa situação, mas os pais dele viveram. E vocês não podem imaginar o que é a angústia de um pai, ou de uma mãe, ou de um irmão, ou marido, parente de alguém com hepatite fulminante. O paciente com hepatite fulminante, ele tem mais ou menos umas 48 horas para esperar um doador. Tem gente que espera essa 24, 12 horas, tem gente que morre esperando. E o tempo de espera é muito curto, é muito exíguo. Então, esses dias de espera, essas horas de espera de um doador, no caso de um paciente com hepatite fulminante, faz com que você queira que o seu sistema de transplante seja o melhor do mundo, que naquela hora tenha um doador. E é isso que o Fabrício falou, que a Central de Transplantes no Rio de Janeiro, e aqui, olhando bem para o Rio de Janeiro, que é o nosso estado, melhorou bastante nos últimos 10 anos. Eu lembro quando eu comecei a fazer transplante, não existia uma central de transplante. Não existia uma central física, muito menos as pessoas que trabalhavam com isso. Montar isso tudo e, quando eu precisei de um transplante, ter isso tudo funcionando, ainda não funciona da melhor maneira possível, mas melhorou muito nesses últimos 20 anos. E, principalmente, nos últimos 10 anos, isso melhorou bastante. Quando eu fui presidente da BTO, o Rio era o 22º estado do Brasil em doação e transplante de órgãos. Era muito ruim. No período que eu fui presidente, eu trouxe o Congresso de Transplantes Brasileiros, Transplantes para o Rio, e tentei estimular muito as pessoas a esse tema. Não só eu, como uma velha guarda grande do transplante no Rio de Janeiro. Tem pessoas que começaram antes de mim. E, graças a Deus, quando eu precisei, isso já estava andando. Então, a gente manter a vigilância de como anda a doação no transplante no Rio de Janeiro e sempre ter em mente que a gente tem muito que melhorar ainda, é muito importante para o nosso programa de transplante continuar crescendo. Perfeito. O Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre os transplantes. Vamos ouvir a população sobre o tema. Tem sempre alguém que precisa dos órgãos. Acho que você pode salvar a vida de uma pessoa, você pode ajudar, você pode também... São muitos benefícios que você pode trazer para uma pessoa que às vezes não tem nenhuma esperança de vida e você pode oferecer isso a ela. Eu nunca conversei com minha família sobre, mas eu acho que em relação à minha família não seria um susto.
Mas eu acho que é pouco conversado, sim. Acho que nunca sentei com a minha família para poder conversar sobre, por exemplo. É pouco conversado, pouco conhecido. Acho que dá um pouco de receio também. Falta de informação, no geral mesmo. Já comuniquei e a minha esposa também, ela compactua da mesma solidariedade minha. Por que o senhor tomou essa decisão? Porque eu acho que pode, se não é útil para mim, pode servir a alguém, pode servir ao próximo. Simplesmente por isso, é questão de solidariedade. Faz sentido sim você doar para uma pessoa no futuro que vai poder precisar usar o seu órgão e afins. E com certeza isso seria muito bom para qualquer pessoa que vai precisar, ainda mais pessoas que esperam em filas e mais filas de um certo órgão que poderia ser o seu. E eu creio que seja muito bom, sim. Fabrício, a gente observa que as pessoas têm muita consciência em relação à doação, à necessidade, né, de fazer o transplante, mas algumas ainda afirmam que é um assunto pouco conversado com a família e houve até ali a palavra receio, né? Na sua avaliação, o que precisa mudar, já que o Dr. Lúcio falou no bloco anterior de que a gente melhorou bastante, mas o que a gente precisa mudar para aumentar o número de doadores, para ter a captação, o número de transplantes maior? Culturalmente, Sérgio, nós temos dificuldade de tratar sobre esse tema, né, com as nossas famílias. É um tema que ele dificilmente entra nas casas das pessoas. Mas a gente acredita, enquanto Programa Estadual de Transplantes, que a informação levada para a sociedade civil, de um modo geral, escolas, universidades, igrejas, grandes empresas, pequenas empresas, essa é a possibilidade da gente estar fazendo com que esse tema entre dentro das casas das pessoas, que a atinjam de alguma forma e que causem nela minimamente uma reflexão, um dever de casa. A gente percebe que a família que nós acolhemos nos hospitais, que provavelmente nunca passou ou nunca parou para pensar numa situação dessa, é uma família que está num estado de luto mais rígido, com mais dificuldade de elaborar aquela perda. E eu percebo também, Sérgio, ao entrevistar famílias que conversaram sobre a possibilidade de doar órgãos e tecidos, que o falecido verbalizou isso em vida, essa família ela vai de uma forma menos pesada, ela vai de uma forma mais leve, ela toma uma decisão mais fácil. Na verdade, essa decisão ela é do falecido, que eles só querem garantir o direito do falecido, a última vontade dele. Então, a gente acredita que é sine qua non para o nosso processo, que a gente, de alguma forma, atinja a sociedade levando informação. A informação pode fazer com que os nossos números melhorem significativamente. Perfeito. Dr. Lúcio, o que eu preciso para ser um doador? O que eu posso doar? Órgãos, tecidos. Uma pessoa pode fazer quantas doações? E que existem vários tipos de doadores, né? Ou seja, o doador falecido, lógico, o doador vivo. Então, vamos lá. Só para fazer uma diferenciação bem rápida. Doador vivo é alguém que em vida quer doar ou um órgão ou um pedaço de órgão. O doador vivo, ele pode doar um rim, ele pode doar um pedaço do fígado, ele pode doar um pulmão e, com isso, ele vai salvar ou ajudar o seu ente querido. Na verdade, a lei brasileira permite a doação de órgãos entre vivos, entre parentes até quarto grau. Parente até quarto grau é o que a gente chama de primo de primeiro grau. Então, a lei brasileira permite esse tipo de doação e a pessoa, para doar um órgão em vida ou um pedaço de órgão, ela tem que ter uma saúde, tem que ser saudável, tem que ter mais de 18 anos, a idade limite depende de cada centro, e não pode ter nenhuma doença que transmita para o receptor. O doador falecido, que é o doador principal de todo o programa de transplante, assim, o doador vivo não chega... É muito menos que a metade dos transplantes feitos no Brasil. Na verdade, o doador vivo é menos de 10% de rim e de fígado é em torno de 2%, de pulmão menos ainda. Então, o principal doador que faz mover uma fila de transplantes é o doador falecido.
O doador falecido é o doador com morte cerebral. O coração dele está batendo, o rim dele está funcionando, o fígado dele está funcionando, o pulmão está funcionando, mas o cérebro não recebe mais sangue e não recebe mais oxigênio. E esse paciente com morte cerebral é dado como um morto. A gente erra muito no termo quando a gente fala de morte cerebral. E pessoas instruídas, tá? Eu vou citar um exemplo. Uma vez teve uma reportagem de um acidente de carro no Rio Grande do Sul, que o repórter falou assim, teve um acidente de carro, 2 pessoas morreram, uma ficou viva e uma está em morte cerebral. Não, 3 pessoas morreram, que a pessoa que está em morte cerebral também está morta. Qual a diferença dessas que ele falou que morreram? Essas o coração parou. A pessoa com morte cerebral, o cérebro parou. E essa pessoa é dada pela lei brasileira como morta. Então, entender o que é morte cerebral, morte cerebral não é coma. Coma é a pessoa só perdeu a consciência, mas ela tem estímulo respiratório, ela tem reflexo. A pessoa em morte cerebral não tem nada disso. Se a gente desligar o respirador, ela não respira. E ela aí todos os órgãos param de funcionar. Então, o principal, o ponto mais importante para a gente rodar todo o processo de transplante é o paciente com morte cerebral. E esclarecer esses mitos todos e poder falar com a população que coma não é morte cerebral, que morte cerebral é irreversível, que não tem chance das pessoas estarem erradas se forem feitos todos os exames e seguido todos os protocolos de morte cerebral, aquilo não vai ser reversível. Então, as pessoas conseguirem entender isso é o que ajuda muito na hora de doar os órgãos. Só que na hora que você vai falar disso, na hora que vai falar de morte cerebral, é a hora que a família está num luto incrível, que ela acabou de receber a notícia que o parente mais próximo dela, que é quem vai autorizar a doação de órgãos, acabou de falecer. Então, entender isso tudo nesse momento, às vezes é difícil. Por isso que o Fabrício falou de tentar levar essa conversa para a escola, tentar instruir a população sobre isso em outro momento, diferente daquele da porta do CTI, é de suma importância para a gente aumentar o número de doação. Eu sempre questionei muito meus filhos, que eu nunca fui chamado na escola deles para falar de doação de órgãos ou morte cerebral. E isso tinha que ser um assunto para dentro da escola. As crianças tinham que ser estimuladas a fazerem trabalhos sobre isso. No Rio Grande do Sul tem um projeto de lei no Estado para que a doação e transplante seja um tema em todas as escolas, do curso primário, do ensino médio. Então, isso tem que ser um tema para as crianças discutirem dentro da escola e poderem ser esclarecidas sobre esses assuntos. Isso ia ajudar muito o Brasil. Perfeito, doutor. Gabriel, a gente imagina que a palavra gratidão ela é muito presente dentro de todo esse processo, né? O que você diria para uma família hoje que não pensou sobre esse assunto? Lógico que ninguém pensa, né? Mas assim, o que você falaria para essa família para mudar essa mentalidade e transformar esse ato mais rotineiro? Bom, acho que a consciência, a mentalidade é que a vida pode seguir, né? E do conforto que essa perda pode trazer para outra família. Então, acho que esse gesto assim, de solidariedade, de compaixão, de vida, né? De estar proporcionando vida a alguém. Então, acho que essa é a mentalidade, é a formação de opinião que a gente deve levar para o pessoal. Fabrício, eu queria que você trouxesse algumas informações mais técnicas também da questão da doação, ou seja, o que pode, o que não, quem pode e quem não pode ser um doador em relação à limitação também estabelecida, o que é necessário para doar um órgão, como que tem que ser esse processo mais detalhado, né? Ou seja, como é que fica, por exemplo, quem recebe, por exemplo, se eu tiver hepatite ou alguma outra doença, eu não vou poder fazer a doação, a minha família terá custos
custos se eu quiser doar o órgão? São algumas dúvidas que a gente levantou em relação às pessoas que falam sobre esse tema. Bacana, Sérgio. Só recapitular que no Rio de Janeiro nós temos as seguintes modalidades de transplante: coração, fígado, pulmão, rim, intestino, córnea, ossos e pele. Atualmente nós temos muitas equipes credenciadas, tanto pelo sistema público de saúde quanto pelo sistema privado. As famílias doadoras, elas não sofrem nenhum custo, quer seja no sistema público ou no sistema privado, por serem doadoras de órgãos e tecidos. E interessante também você abordar essa questão da saúde do falecido, de como era a saúde do falecido, porque quando a família autoriza a doação de órgãos e tecidos, esse doador ele é submetido a uma série de exames, justamente para a gente garantir a segurança do processo e garantir a saúde do receptor. E uma das dúvidas das pessoas com relação à idade, se as idades avançadas podem doar, e a legislação brasileira ela diz que a partir do sétimo dia de vida, a gente já pode ter ali um doador de órgãos e tecidos. E nós tivemos, nos últimos anos, no Rio de Janeiro, um doador de aproximadamente 89 anos que doou um fígado. E essas condições de saúde, como hipertensão, diabetes, que mais acometem a população, às vezes até mesmo os quadros de hepatites, elas não contraindicam a doação de órgãos e tecidos. Os doadores serão submetidos a uma série de exames e certamente esse órgão pode ser aproveitado e mudar a história de vida de um receptor, sobretudo aqueles receptores que estavam graves, dependendo justamente de uma doação para que tivesse a sua vida restabelecida. Ok, Fabrício. Então, chegamos infelizmente ao final desse programa, mas eu espero considerações finais de vocês, ou seja, algumas mensagens para poder mudar essa realidade. Começando com o Dr. Lúcio. Eu queria pedir a todo mundo que ouviu esse programa que pensem sobre a possibilidade de doar órgãos e converse com a sua família. Quando eu precisei e uma família disse sim, isso mudou completamente a minha vida. E a gente nunca sabe se a gente vai precisar disso algum dia. Então, conversa com sua família. Obrigado. Ok. Gabriel, a sua mensagem. De uma forma geral, todo mundo pode fazer sua parte, as crianças no colégio, a gente no trabalho, onde a gente tiver uma voz ativa, a gente pode levar essa ideia. Eu também tenho uma gratidão eterna à minha família, pela família que autorizou essa doação de órgãos para mim, que me proporcionou uma vida com muita saúde, com muita atividade, para eu poder retomar o que eu mais gosto de fazer na minha vida, eu voltar a praticar esporte, eu voltar a trabalhar com saúde, sem nenhuma limitação. Então, acho que são exemplos aí que a gente pode estar levando para frente. Ok. Fabrício, então, a sua conclusão. Sérgio, a vida ela é muito dinâmica, em vários momentos nós estamos ganhando, em outros nós estamos perdendo, em tantos outros nós estamos ganhando e perdendo, e talvez o X dessa equação é a gente saber dar conta dos nossos ganhos e das nossas perdas. E as famílias doadoras, elas experimentam o luto da perda, mas de contrapartida elas ganham um conforto pela ressignificação da doação de órgãos e tecidos, de saber que aquela pessoa que partiu era tão especial que mesmo na partida dela ela consegue marcar a história de vida de algumas famílias. E o que a gente pede e prega é que esse tema ele possa entrar nas casas da população carioca, então que você leve para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua escola, você já vai estar fazendo um bem enorme para a sociedade. Obrigado, Fabrício. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais no Câmara.rio.
O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.